7 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas em uma batida entre um ônibus e um caminhão em São Paulo. E você vai ver também. Os Estados Unidos passaram de 18 milhões de casos do novo coronavírus. E o Congresso americano aprovou um pacote de apoio à economia de quase 900 bilhões de dólares. O Instituto prevê que a economia brasileira vai crescer 4% no ano que vem. A inflação subiu, puxada pelos alimentos e bebidas. Você vai ver a partir de agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Subiu para 21 o número de vítimas das fortes chuvas no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na semana passada. O corpo da última vítima desaparecida em Presidente Getúlio foi localizado hoje de manhã. Com esse resgate, o Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade encerrou as buscas. Foram 18 mortes em Presidente Getúlio, 2 em Rio do Sul e 1 em Ibirama. Cerca de 100 bombeiros, entre voluntários e militares, e 5 cães estavam envolvidos nos trabalhos de buscas. O laboratório alemão BioNTech pode fornecer uma vacina adaptada à nova variante do coronavírus encontrada no Reino Unido em 6 semanas. O anúncio foi feito em uma entrevista coletiva, um dia depois da aprovação da vacina na União Europeia. Esta variante é um pouco diferente, tem 9 mutações, não apenas uma, e não sabemos no momento se nossa vacina também é capaz de oferecer proteção contra a nova variante. Mas cientificamente é altamente provável que a resposta imunológica desta vacina possa lidar com a nova variante do vírus. Also can deal with the new virus variants. Sain apresentou razões para seu otimismo. A vacina desenvolvida em parceria com a Pfizer contém mais de 1.000 aminoácidos e apenas 9 deles sofreram mutação, o que significa que 99% da proteína é sempre a mesma. Segundo o cientista, a BioNTech pretende publicar as conclusões de estudos realizados com esta variante do vírus dentro de 2 semanas. A detecção da mutação no Reino Unido provocou pânico no mundo e perguntas sobre a eficácia das vacinas. O Instituto Butantan deve ter quase 11 milhões de doses da vacina Coronavac até o final deste ano. A maior parte vem do laboratório chinês Sinovac Biotech. O Instituto Butantan vai ter ao todo 10 milhões e 800 mil doses da Coronavac até o dia 31 de dezembro. Esse total vai ser alcançado com a chegada de 7 milhões e meio de doses nas próximas semanas. 3 voos vindos da fábrica da parceira do Butantan, a Sinovac Biotech, de Pequim, vão trazer as encomendas nos próximos dias. O primeiro e maior lote está programado para chegar a São Paulo na quinta-feira, com 5 milhões e meio de doses. Em seguida, no dia 28, chegam mais 400 mil e o último carregamento do ano, de 1 milhão e 600 mil, chega no dia 30. O Butantan já trabalha no invase de mais de 3 milhões de doses de insumos que chegaram nas últimas semanas. A Anvisa estipulou um prazo de 10 dias para dar um parecer sobre o uso emergencial da Coronavac. Já o registro sanitário é mais demorado. O governo de São Paulo também vai iniciar uma série de pregões para a compra de 100 milhões de seringas e agulhas. O secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, garantiu que São Paulo já tem cerca de 21 milhões de seringas destinadas para iniciar a campanha de vacinação. O pedido de registro definitivo e autorização de uso emergencial da Coronavac deve ser apresentado à Anvisa amanhã, junto com solicitações ao órgão regulador chinês. A Anvisa publicou ontem a certificação de boas práticas para a fábrica da vacina Coronavac. Uma equipe da Anvisa e de observadores do Instituto Butantan, que viajou à China para fazer a inspeção da produção da vacina da farmacêutica Sinovac. O certificado tem validade de 2 anos e é um dos pré-requisitos tanto para o processo de registro da vacina do Brasil, quanto para um eventual pedido de autorização para uso emergencial. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil ultrapassou as 187 mil mortes por Covid-19 e a média de casos confirmados nos últimos 7 dias foi a maior desde o início da pandemia no país. O Brasil registrou mais 527 mortes por Covid-19 em 24 horas e o total chegou a 187.291 vítimas.
Também foram confirmados mais 25.019 casos de um dia para o outro, chegando a mais de 7.263.000 diagnósticos da doença. A média móvel de mortes em 7 dias no Brasil chegou a 778 óbitos por dia. O número está acima de 500 já há 24 dias seguidos. Já a média de casos confirmados no período foi a maior desde o início da pandemia no Brasil. A alta é de 16,82% em comparação com 14 dias atrás e está em 48.068 novos diagnósticos diários. Nesse momento, 14 estados continuam registrando alta: Acre, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe. Outras 11 unidades da federação não tiveram grandes variações e apontam estabilidade: Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Roraima. E 2 estados seguem apresentando queda: Goiás e Tocantins. Os Estados Unidos passaram a marca de 18 milhões de casos de Covid-19. O novo recorde foi alcançado em um momento em que os Estados Unidos já deram início à campanha de vacinação após a concessão da autorização emergencial para as vacinas Pfizer-BioNTech e Moderna. O número de mortes no país passa de 319 mil. O presidente eleito Joe Biden, de 78 anos, recebeu a primeira dose da vacina nesta segunda-feira, ao vivo, diante das câmeras de televisão, como forma de tranquilizar os céticos e dar o exemplo. Foi também o caso do vice-presidente em fim de mandato, o republicano Mike Pence, que foi vacinado na última sexta-feira em público, junto com vários líderes importantes do Congresso dos Estados Unidos. A nova variação do coronavírus fez com que vários países fechassem as portas para o Reino Unido, onde o vírus tem circulado. No mundo todo, 77.432.000 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. De acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins, 1.704.000 pessoas morreram. Mais de 43.698.000 já se curaram da Covid-19. Depois do intervalo, a gente mostra que o IPEA estima uma alta da economia brasileira de 4% no ano que vem. Voltamos já. Estamos de volta a 1h14 no horário de Brasília. O governo do estado de São Paulo anunciou agora há pouco novas restrições para esse fim de ano. A região de Presidente Prudente volta para a fase vermelha, por ter 83% de ocupação de UTIs. Outra medida é que todo o estado paulista vai entrar para a fase vermelha do Plano São Paulo nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro, por causa do aumento de novos casos de coronavírus. Com a medida, somente comércios essenciais, como padarias, mercados e farmácias, vão poder funcionar. Os prefeitos também podem adotar ações ainda mais restritivas, conforme a situação do local. A secretária de Desenvolvimento Econômico informou que, em janeiro, nenhuma região vai para a fase verde e que a próxima classificação vai acontecer no dia 7 de janeiro. Pelo menos 7 pessoas morreram e 34 ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um caminhão. A batida aconteceu na rodovia Assis Chateaubriand, em Parapuã, no interior paulista. Entre os feridos, 14 pessoas foram socorridas em estado grave. A Polícia Rodoviária informou que o ônibus de turismo que se envolveu no acidente tinha placa de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e pertencia à empresa São Jorge Transportes de Passageiros. A viagem começou em São Félix do Xingu, no Pará, e seguia para Carazinho, no Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu a 660 quilômetros da capital paulista. Equipes do Corpo de Bombeiros da região trabalharam no resgate das vítimas. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o ônibus seguia sentido Parapuã-Martinópolis. Já o caminhão fazia o sentido contrário, mas estava no acostamento.
O motorista do ônibus teria se deparado com uma roda no meio da via e tentou desviar, mas perdeu o controle da direção, atravessou na diagonal e bateu de frente com o caminhão parado. A suspeita é de que a roda que estava no meio da via seja o estepe de algum caminhão que tenha se desprendido e caído. As primeiras vítimas identificadas são 2 irmãos que estavam no caminhão, ambos com cerca de 30 anos. Agora vamos falar do PIB, a soma de tudo o que a economia brasileira produz. Após uma queda de 4,3% em 2020, o Produto Interno Bruto deve apresentar um crescimento de 4% em 2021, de acordo com a estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Porém, o Instituto avaliou que a volta do crescimento do número de casos de Covid-19 representa um fator de risco para a continuidade do processo de recuperação econômica. Para os pesquisadores do IPEA, é possível que a evolução da crise sanitária leve alguns estados ou municípios a retomarem medidas de restrição a certas atividades econômicas e sociais, desacelerando a retomada em alguns segmentos, notadamente no setor de serviços. O IPEA avaliou que, mesmo na ausência de novas medidas legais de distanciamento social, é razoável esperar que parte da população diminua espontaneamente sua mobilidade, visando reduzir as chances de contágio. O governo federal arrecadou cerca de 140 bilhões de reais em impostos em novembro. É o melhor resultado para o mês em 6 anos. Os principais responsáveis pela alta de 7,3% foram a indústria e a venda de bens. A prévia da inflação oficial acelerou em dezembro e registrou o maior nível desde junho de 2018. A alimentação e as bebidas foram novamente os vilões na medição do mês. Pressionado mais uma vez pelos alimentos, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA 15, ficou em 1,06% em dezembro. Foi o maior índice mensal em 2 anos. Segundo o IBGE, em novembro, o indicador registrou avanço de 0,81%. Com o resultado, o índice fechou o ano com aumento de 4,23%, acima da meta central do governo para o IPCA em 2020, que é de 4%. Essa foi a maior taxa anual de inflação desde 2016, quando ficou em 6,58%. Segundo o IBGE, o vilão do mês foi novamente o grupo de alimentos e bebidas, que subiu 2%. No acumulado do ano, a inflação dos alimentos foi de 14,36%, mais que o triplo do índice geral. Entre os itens que mais subiram no mês, destaque para a batata inglesa, o óleo de soja e as carnes. E ficaram mais baratos o tomate, o alho e o leite. Também subiram no mês a habitação, artigos de residência, vestuário e transportes. A Procuradoria-Geral da República vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal que anulou uma expressão da Lei da Ficha Limpa. A lei estabelece que uma pessoa só pode concorrer a um cargo 8 anos depois de uma sentença estabelecida pela Justiça. Mas o ministro Cássio Nunes, do STF, deu uma sentença a uma ação do PDT que faz toda a diferença no texto. O período de inelegibilidade seria de 8 anos e só, não importando se o provável candidato ainda não acertou as contas com a Justiça. O apelo da Procuradoria ao julgamento do ministro do STF, ainda em caráter liminar, vai ser julgado pelo presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux. E ainda falando do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a TR, ou a taxa referencial de juros, não deve mais ser utilizada para corrigir dívidas trabalhistas. Segundo o STF, a taxa não repõe as perdas inflacionárias. É bom para quem deve, é ruim para quem espera a solução de um caso. Isso porque faz 3 anos que a TR está fixada em 0%. A decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, antes de entrar em recesso, foi a seguinte: enquanto o Congresso não faz uma lei para corrigir esta falha da legislação, quando houver uma disputa na Justiça Trabalhista, o juiz deverá utilizar 2 indicadores, dependendo da fase da ação. Ou a taxa Selic, que reflete os juros básicos da economia e atualmente está em 2%, ou o IPCA especial,
que só no mês passado variou 3,13%. O preço médio do etanol subiu em 15 estados brasileiros. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, a cotação caiu em outros 10 estados e no Distrito Federal, enquanto no Amapá não houve apuração. No Rio Grande do Sul, o biocombustível registrou a maior alta, de 2,8%, passando para R$ 4,32 o litro. E a maior queda foi na Bahia, onde o motorista pagou R$ 3,46 o litro. O Ministério da Cidadania vai enviar mensagens por SMS para quem teve o auxílio emergencial cancelado. É um alerta sobre a possibilidade de contestação da interrupção ou então necessidade de devolver o valor recebido por aqueles que não têm direito ao benefício. Devem receber o aviso cerca de 1.200.000 pessoas. Segundo o Ministério da Cidadania, esses beneficiários foram identificados pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União como indevidos. Durante o período de pagamento do benefício, receberam um segundo benefício assistencial do governo, como aposentadoria, seguro-desemprego ou programa emergencial de manutenção do emprego e renda. Também podem ter conseguido um emprego ou apresentar renda incompatível com o recebimento do auxílio ou posse de bens de alto valor. Quem receber a mensagem de texto poderá contestar a informação através do site da Dataprev até 31 de dezembro. Após este prazo, só será possível fazer a devolução do recurso. Aproximadamente 197.000 pessoas já devolveram valores recebidos indevidamente, totalizando cerca de 230 milhões de reais. O número representa as devoluções feitas pelo site e aplicativos do auxílio emergencial. E falando no auxílio, a Caixa paga hoje a quarta e última parcela de R$ 300 do auxílio emergencial extensão a 1.600.000 beneficiários do Bolsa Família que tem o NIS, o número de identificação social, final 9. Os pagamentos são feitos da mesma forma que o pagamento do Bolsa Família. O calendário dessa parcela segue até quarta-feira, até amanhã, portanto, quando será realizado o pagamento para o NIS final 0. Para os beneficiários do auxílio emergencial que não fazem parte do Bolsa Família, a Caixa começou a pagar a última parcela de R$ 300 no último dia 13. Os pagamentos vão até o dia 29 de dezembro. Senado e Câmara dos Representantes nos Estados Unidos aprovaram um pacote de apoio à economia. O valor total do projeto chega a quase 900 bilhões de dólares. Congressistas dos Estados Unidos aprovaram um plano de apoio de quase 900 bilhões de dólares para famílias e empresas, considerado essencial para ajustar o rumo da economia americana. O grande apoio que o pacote recebeu tanto no Senado quanto na Câmara de Representantes abre caminho para a ratificação pelo presidente Donald Trump. O projeto de lei foi elaborado após meses de disputas entre republicanos e democratas, que finalmente conseguiram consenso para o pacote. O acordo vai ser um respiro para milhões de desempregados que temiam o fim dos auxílios após o Natal e vai proporcionar uma nova injeção de dinheiro nos lares mais vulneráveis. As pequenas empresas vão ser beneficiadas por mais subsídios governamentais e estão previstas ajudas para aluguel e para famílias que enfrentam a ameaça de despejo. Os Estados Unidos são o país mais afetado do mundo pela pandemia e enfrentam uma aceleração da taxa de contágios que ameaça a esperada recuperação econômica. O opositor russo Alexei Navalny afirmou que enganou e desmascarou um agente dos serviços de segurança da Rússia sobre o episódio de envenenamento em agosto. Um vídeo publicado no blog de Navalny traz uma suposta conversa em que o opositor conseguiria se passar por um oficial do Conselho de Segurança russo, considerado próximo ao presidente Vladimir Putin. O homem do outro lado da linha, alegadamente o agente Konstantin Kudryavtsev, admitiu a tentativa de envenenamento na Sibéria. O interlocutor dá a entender que não participou do envenenamento, mas da destruição de provas posteriormente. Em um comunicado, o FSB denunciou a publicação como falsificação, além de uma provocação planejada com ajuda estrangeira. Navalny passou mal quando estava voando de Tomsk, na Sibéria, para Moscou em 20 de agosto. O comandante do voo decidiu fazer um pouso de emergência para que fosse atendido. De acordo com o suposto agente, essa decisão e a rápida reação dos médicos salvaram a vida do desafeto de Putin. Navalny continua em tratamento na Alemanha pelo ataque, que o deixou à beira da morte.
Moscou nega que o opositor tenha sido envenenado e afirma que a substância tóxica do tipo Novichok, detectada em laboratórios ocidentais, não estava presente em seu organismo quando foi atendido na Rússia. Para encerrar o Jornal Toda Hora, edição da tarde, tem um convite para reforçar, porque é depois de amanhã, no dia 24, tem o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. A economia está derretendo e o mundo está em pânico. Assim têm sido os últimos dias diante do desconhecido novo coronavírus. A vida mudou. Existem motivos para agradecer? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dia 24, você vai se emocionar com uma linda história de gratidão. Especial de Natal, O Engraxate. E o Jornal Toda Hora, edição da tarde, fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. E você vê outras informações daqui a pouco às 1:50 no horário de Brasília com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.